Olá, o meu nome é Marcos Owen e esse é o meu canal. Aqui vocês vão ficar por dentro de várias aulas de língua portuguesa, produção textual, dicas para provas do Enem ou até mesmo uma outra prova se vocês quiserem fazer, tranquilo? Então se inscreva no meu canal, me acompanhem aqui e vamos começar a nossa primeira aula. Roda a vinheta! Ah, não tem vinheta? É, né? Fazer o quê? Vamos começar assim mesmo. Então galera, a nossa primeira aula de hoje é tipologia textual, mais precisamente sobre a narração, que foi o tema que eu escolhi para a nossa aula de hoje. Tipologia textual é um texto produzido por alguém, obviamente, né, com um objetivo ou com uma certa intenção, vai depender de qual objetivo ele quer chegar, e esse texto ele pode vir de algumas formas. Ele pode ser uma narrativa, uma descritiva, uma dissertativa e até mesmo uma injuntiva. Na aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a tipologia textual, a narrativa. O que é uma narração? Gente, a resposta é muito fácil e eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar o conceito de narração. Narração nada mais é, nada menos é do que contar uma história. Mas não é só uma história, né? A narração, em vez de ser apenas que no caso é a história contada, ela apresenta alguns elementos. Ela tem um personagem, ela tem um espaço, ela tem um tempo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente quando eu falar sobre os elementos da narrativa. E ela pode ser linear e não linear. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de texto da tipologia narrativa. No caso, nós temos a crônica, os contos, as fábulas, as novelas e também os romances. Eu não vou me aprofundar na aula de hoje sobre cada um desses tipos de textos, porque senão vai ficar muito extenso. Então eu vou fazer uma aula à parte para poder explicar sobre cada um desses tipos de textos narrativos. Porque cada um possui as suas características, seu formato, então é bem interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais, trazendo exemplos também, tá bom? Então eu vou fazer uma próxima videoaula sobre especificamente esse tema. Trouxe aqui para vocês a estrutura de uma narrativa, como ela é formada. Primeiramente vem a apresentação, que a gente conhece também por introdução. É justamente na introdução que você vai começar a dar os primeiros passos para que o seu leitor fique por dentro do que pode vir a acontecer no decorrer da história. É aqui que você vai apresentar o tempo, né? Esse tempo ele pode sofrer alteração durante o decorrer da história. Você vai apresentar os personagens, que também podem surgir novos durante o decorrer da história, mas enfim, na introdução que você vai começar a apresentar o espaço para quem está lendo o que você escreve. Logo em seguida que temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é todo aquele corre da história, todo o desenvolver da história. Só que temos um ponto importante para poder tratar bem aí. Dentro do desenvolvimento, a gente tem o clímax da história. Não sei se vocês sabem, mas o clímax é aquele momento exato, aquele momento o auge da história. É aquele momento em que todo mundo espera que aconteça, que você está lendo ali durante o desenvolvimento da história e você quer que aconteça aquilo. Então nós chamamos de clímax. É o que realmente o seu telespectador foi ótimo, né? Também pode. É o que o seu leitor, ele espera na história. Logo após o clímax, nós encontramos o desfecho da história, que é a conclusão. Como você vai terminar aquela história, como você vai surpreender o seu leitor, né? Algumas vezes acaba não surpreendendo, né? Tem muita gente que fala assim, eu li o livro todo, mas eu não gostei muito do final. Então é muito importante também a gente ficar atento ao desfecho, à conclusão daquele texto narrativo. E aqui eu trouxe também uns elementos da narrativa. Como eu falei pra vocês, nós temos o narrador, ele faz parte de uma narração.
Ele pode ser três. Ele pode ser observador, personagem e onisciente. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá bom? E também nós temos o enredo, né? O enredo ele pode ser linear e não linear. Nesse caso, um enredo linear é aquele que segue um tempo cronológico padrão. Por exemplo, você começa a contar algo que aconteceu hoje e daí você vai continuar a sua história a partir deste tempo, né? Vai seguir uma linha cronológica sem interrupção. Já o enredo não linear, como o próprio nome já diz, ele não segue esse padrão, né? Ele não segue essa linha cronológica. O que acontece? Algumas pessoas elas começam uma história com algum acontecimento do futuro para poder explicar algo do presente, ou então começa a história, né? Ou no decorrer da história pega fatos que aconteceram no passado para poder explicar o que acontece no presente. Então a gente percebe que o tempo cronológico ele não segue uma linha a sigla, ele sofre alterações no decorrer da história. Esse é um enredo. Nós temos aqui os personagens, né? Os personagens eles podem ser principais. Dentro dessa categoria dos principais nós temos o protagonistas e o antagonista. O protagonista da história e o antagonista são aqueles que mais aparecem, né? Estão na trama desde o início e é eles que são o foco da história, né, no caso. Já os personagens secundários, eles podem ser adjuvantes ou coadjuvantes. Já o tempo, ele pode ser cronológico, como eu falei também, né, e também psicológico. Já nesse daqui do psicológico, ele respeita a individualidade de cada personagem. A gente fala que o tempo, nesse caso, ele é psicológico. O espaço, ele pode também aparecer de três formas. Ele pode ser um espaço físico, um espaço psicológico e também um espaço social. E aqui nós encontramos os tipos de narradores, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Nós temos o personagem, o observador e o onisciente. Já o narrador personagem, ele é contado na primeira pessoa, ou seja, ele participa da narrativa. Então, nesse caso, o narrador ele também é um personagem. Já o narrador observador é aquele narrador que é da terceira pessoa, né? Ele conhece toda aquela trama, ele conhece toda a história e ela tá sendo contada por ele. Já o narrador onisciente, ele é aquele em que há uma certa mescla entre o narrador personagem e o narrador observador. Como assim? O narrador ele pode ser contado na terceira pessoa como observador, porém vai chegar um certo momento da história em que o narrador ele precisa, por exemplo, falar o que acontece na cabeça de um determinado personagem. Então ele acaba aí virando o personagem, o narrador personagem, porque ele precisa expressar o que aquele cara está pensando. A respeito do discurso narrativo, né, nós temos o discurso narrativo direto, que é aquele discurso onde o personagem, ele mesmo, fala o que está acontecendo, o que ele está pensando, o que ele tem que fazer. Então, esse discurso direto, ele vem direto do narrador, beleza? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Preciso estudar muito para o teste. A gente observa que quem fala essa frase é o próprio narrador. Já o discurso indireto, ele é narrado, né? O narrador, no caso, ele acaba interferindo aí na fala do personagem. É como se o narrador ele contasse o que aquele personagem vai fazer, o que ele está pensando, o que aconteceu. Ou seja, o narrador ele acaba interferindo na ação do personagem ou tentando explicar o que aquele personagem está fazendo. Eu trouxe o mesmo exemplo, só que de outra visão, e uma visão indireta. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o concurso. Então a gente percebe bem aqui nesta frase que o narrador ele fez essa interferência, ele contou para a gente o que a aluna falou em algum certo momento, né? Então há essa interferência. Agora, um outro tipo de discurso bastante interessante é esse bem daqui que vai aparecer agora. O discurso indireto livre. Alguém já ouviu falar sobre esse discurso? Olha só, o discurso indireto livre, ele há uma intervenção, há uma mescla, né, entre a fala do personagem e a fala do narrador.
Como assim? Eu trouxe um exemplo para explicar melhor para vocês. Olha só. Rogério ficou surpreso com a proposta do novo vizinho. Nessa frase, a gente observa que o narrador, ele acaba interferindo, porque ele fala que Rogério ficou surpreso. Então aqui a gente observa que há um discurso indireto. Porém, continuando a frase, a gente observa outras situações que trazem para a primeira pessoa, para a terceira pessoa. Quem é que ele pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar as regras do prédio? A impressão que passa quando você ler essa frase é que você está se queixando do que acabou de acontecer, do que aconteceu naquela reunião. Então a gente acaba vendo que esse discurso é um discurso direto. Logo em seguida a gente observa: o síndico disse ao vizinho que a proposta teria de ser votada em reunião, ou seja, outra pessoa que ficou sabendo e está agora falando para as pessoas entenderem o caso. Então esse discurso é um discurso indireto. Ele que nem pense que eu vou concordar com ele. Então aqui a gente observa, que a pessoa, o personagem, ele está falando, ele pensa que eu vou concordar com ele, ó. Não, senhor. Então, nesse caso, o discurso ele é direto. Há essa intercalação entre o discurso direto e no indireto. Então, nós falamos que é um discurso indireto livre. Nossa aula chegou ao fim, foi bem rápido mesmo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo de muitos, espero. Então se inscreva no meu canal, compartilha com amigos de vocês e vamos fazer a nossa comunidade crescer muito, beleza? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula, ainda também sobre tipologia textual. Valeu, até mais!